bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Pedro Nascimento e o apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, mais de 46 mil presos receberam um benefício da saidinha de Natal em 2025 e deixaram os presídios para passar o fim de ano em liberdade. O número representa 6,5% dos cerca de 701 mil presos em cadeias do país. Os dados mostram uma queda em relação ao Natal de 2024, quando 52 mil presos tiveram acesso ao benefício, um recuo de 11,5%. Os dados são de 17 estados. Outros 7 estados não concedem o benefício. Não informaram os números de quantos presos foram liberados Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O Congresso proibiu as saidinhas, eu acho que todo mundo vai lembrar desse movimento, depois da morte do sargento Dias aqui em Minas Gerais, mas a medida só vale para presos condenados após a nova lei, né? A saidinha em datas festivas dura 7 dias, mais ou menos, né? Por isso, apenas em janeiro, quando fechar isso tudo, que a gente vai ter um balanço de quantos presos não retornaram aos presídios. Alguns dados já são divulgados aí, por exemplo, de São Paulo, de alguns presos que saíram e cometeram algum tipo de delito, mas a grande maioria, pelo menos até agora que a gente está entendendo, flui, né? Pelo menos essa saidinha flui de forma natural. William, deixa eu começar com você, porque no cerne dessa questão tem uma polêmica em torno dessa saidinha. Se o benefício vale, se não vale, se tem que ser assim, se não tem que ser assim. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia à bancada. Ô, Júnior, quando a gente fala de saidinha, primeiro é importante a gente entender que esse cara já está no semiaberto, ele já sai para estudar, já sai para trabalhar, né? E faz parte do processo de ressocialização. O que a gente deixa de olhar é para o sistema penitenciário como um todo. Quando o governo do estado de Minas Gerais, Mato Grosso, eles não falam, o Rio Grande do Sul, não falam sobre essa quantidade, por que não falar sobre isso? Porque a gente fala da falta de vagas, a gente tem em torno de faltam 28 mil vagas no sistema penitenciário de Minas Gerais. Então, a saidinha é o menor dos problemas. O que nós temos, na verdade, hoje no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro é a falência do sistema penitenciário. Hoje nós estamos trocando as punições por tornozeleiras, que é uma espécie de monitoramento, né? E para muitos isso funciona. No meu ponto de vista, não. Acredito que a gente tem que punir o cara tem que entender que não é legal roubar, não é legal furtar e que ele não pode fazer isso e ele será penalizado. Mas a gente tem essa sensação de impunidade em função da falha no sistema. E nós conversávamos mais cedo sobre o que acontece, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, sobre o trabalho de ressocialização de um preso, onde você coloca ele para trabalhar. Minas Gerais tem um trabalho que é uma referência no Brasil e a gente precisa ampliar essa capacidade, mas aí vem o que nós conversávamos nos bastidores, talvez um preconceito do empresário em não investir nesse tipo de coisa. Para ele, financeiramente, é importante. Para o preso, também. Para o Estado também, que parte do dinheiro que o preso recebe retorna para o Estado. E para toda a sociedade. Então, assim, o nosso modelo de punição e ressocialização, ele precisa ser revisto. Porque, no fundo, ele não funciona como deveria. E a gente tem muitas distorções. Agora, lembre-se, muitos desses caras que não retornam, eles não estão retornando porque não seguraram a pressão, porque voltaram para o entorpecente ou porque foram cobrar alguma dívida que eles tinham, em função do sistema, uma dívida antiga, porque ele está no ciclo vicioso. O mais difícil é tirar essa pessoa desse ciclo. E aí é um esforço e custa dinheiro. Ô Bortoleto, você é a favor desse benefício, não é? Eu acho que a polêmica maior é em torno disso, né? Se dá para liberar um preso durante um período para aproveitar a família, se essa ressocialização é mesmo possível, não é? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada, os ouvintes da Itatiaia. Eu vou ser muito direto, Júnior. Eu tenho opinião formada sobre isso. Eu não sou favorável nem a indulto, nem a saidinha. E vou deixar claro por quê. E base do que eu acredito não ser adequado é porque não tem uma prévia. É um pouco do que o William falou também. Como o sistema é um sistema falido, ele não prepara
o preso, nem para receber o indulto, nem para poder sair do cárcere no final da sua pena, porque muitos começam do jeito e saem piores do que estavam, e muito menos a saidinha. Eu entendo que, mas a pessoa já saiu. O WT colocou muito bem aqui, porque é conhecedor do assunto. Mas para a sociedade, para nós que não estamos presos, a gente tem uma sensação de insegurança nesse período, e quando a notícia vem para o jornal, que eu duvido que tenha um cidadão agora que fale assim, que bom que aconteceu isso, e agora eu estou tranquilo aqui em casa. Por quê? Porque a gente tem aumento de incidência de roubo, de assassinato. Nesse período, eu não estou falando, é só pegar o número, é o número. Mas é porque é uma época festiva. Então é mais um motivo para poder não ter pessoas que não estão preparadas para poder conviver com outras ali dentro. Eu sei que eu vou receber uma chuva de críticas sobre a minha posição, mas para mim só poderia ter esse tipo de ação se estivéssemos verdadeiramente fazendo o nosso papel antes disso, que é preparar a pessoa para ter esse benefício. Não tem preparo. Posso fazer uma provocação rápida? Claro. Porque assim, normal. o que você tá... Não é normal, não. Você está preocupado com a saidinha. Perfeito? Não estou preocupado. Não, você é contra a saidinha, certo? Porque isso te traz uma sensação de insegurança. E se eu te disser que tem 30 mil mandados de prisão que estão em aberto? Outro problema. Uma coisa não invalida a outra. Não, é só para dizer que o sistema... Você tem que estar preocupado que a provocação ia ser para mim, não é para o sistema. Então entende? Porque são 30 mil caras que deveriam estar presos. Concordo. E não estão porque o sistema não prende. Então tem que me preocupar com esses 30 mil aqui, tá? E com todo mundo que está ali dentro que não tem previsão de se ressocializar de maneira correta, porque a gente não faz o nosso papel direito. Pedro Nascimento, é possível a ressocialização, essa saidinha a favor ou contra? Isso gera muita polêmica, Pedro, porque a gente vai pegar nomes assim, muito conhecidos da mídia. Por exemplo, a Suzane von Richthofen, aí tem uma saidinha do Dia das Mães. Mas a pessoa matou a própria mãe, né? E tem todo esse movimento em torno disso que vai gerando uma certa emoção, inclusive em lados políticos, né? Que se opõem nessa discussão. Bom dia para você. Exato, bom dia para você, Júnior, bom dia para os debatedores. Olha, vou dizer que me sinto contemplado no que o William disse. Bortoleto também compreendo completamente o que ele disse sobre essa questão da sensação de segurança, mas vou ser breve no assunto, vou trazer dados, vou trazer números aqui que é para a gente entender, porque o que acontece, a gente tem esses presos que saem, né, na saidinha de Natal, esses números sobre quantos voltaram, eles vão se consolidando ao longo do ano e às vezes o assunto acaba morrendo, né, tanta coisa acontece que a gente acaba de passar a régua ali nesse assunto sobre saidinha de Natal. Então eu peguei uma reportagem até de um amigo aqui, Manuel Marçal, da coluna do Tarso Lohano, Metrópolis, perdão, que fala sobre os números do ano passado. E é sempre um ponto que a gente fala, né, sobre essa questão da saidinha dos presos, o número de pessoas que voltam, né? Ano passado a gente teve mais ou menos esse número de pessoas que saiu, já sobre essa nova lei da saidinha, né, que proíbe presos né, de crimes violentos, essa saidinha para fins educativos, né, para estudar e tudo mais. Então a gente teve cerca de 50 mil detentos que saíram no ano passado. Mais de 2 mil que tiveram esse benefício, né, acabaram não voltando depois do prazo determinado. E aí, né, são 2.131, mais ou menos 4,3% dos beneficiados. Então a gente vê que é uma minoria, levando em consideração esse benefício e o que ele traz nessa ressocialização que o Bortoleto frisou, né? Essa ressocialização é muito importante e essa saidinha é parte desse processo. Então você tem uma minoria que acaba deixando as prisões e acaba não retornando. Só que o problema é justamente esses 4, 5% que acabam não voltando, que acabam virando manchete, igual aconteceu no caso do sargento Roger Dias, que foi assassinado por um preso que não voltou por conta desse benefício. Então cria-se essa sensação de insegurança. É um assunto ainda muito tabu, o Júnior, e a gente trata esse assunto às vezes de forma muito, enfim, a gente não trata da forma adequada. Então acho que os números são importantes, essa sensação de segurança, como Bortoleto disse também, claro, ela é presente na sociedade, mas eu acho que fica sempre aquela sensação de que falta uma fiscalização um pouco maior com relação a esses presos que saem e não voltam. Olha só, pessoal, o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, disparou em 2025 e encerrou o ano com uma alta de, veja só, 33,95% no maior avanço anual desde 2016, quando registrou uma valorização de 38,9%.
Bom, fatores como a queda dos juros dos Estados Unidos, a expectativa de cortes do juro aqui no Brasil e o preço atrativo das ações brasileiras contribuíram para a alta da Bolsa em 2025, pelo menos é isso que os especialistas dizem, né? Segundo dados da B3, o Ibovespa acumulou 32 recortes de fechamento ao longo deste ano. É o maior número desde 2019, quando atingiu 40 recortes em um período de valorização do mercado. Bortoleto, preciso começar com você, porque esse assunto você entende bem. Contrariando todas as previsões do início do ano, hein? Mais ou menos, Júnior. Por quê? Porque o principal índice, o principal fator que traz esse número é porque as ações brasileiras ficaram mais baratas. Há um empobrecimento das empresas brasileiras. E isso é grave de se analisar. Não estou depreciando o recorde do Ibovespa. Isso é muito bom. Aliás, quem ficou preso ao CDI, achando que estava num ambiente super seguro, mesmo com a alta da Selic, perdeu dinheiro se comparar a essa janela de um ano do Ibovespa. Você só não pode esticar esse número e fazer uma análise em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, que você vai ver, deixar o dinheiro ainda é um problema no índice Ibovespa. Então, é um número bom, vamos comemorar sim, efetivamente, mas vamos entender o motivo. O principal motivo é porque as nossas empresas estão mais pobres, elas valem menos, mais gente veio e mandou dinheiro para cá. Diga, William Travassos, o que foi que você tá coçando a barba branca, hein? Sabe, essa minha barbinha eu vou pintar qualquer dia. Deixa eu te falar, porque na verdade o setor financeiro foi o que mais... Santo Antônio, tá? O produto. Ah, é? O setor financeiro foi o que mais recebeu a alta das ações, correto? Isso. A gente tem uma disputa, né, por esse investidor, então o mercado americano não está interessante. Aqui eu tenho juros altos. E aí o cara assim, ali eu tenho possibilidade de lucrar mais. Então vou lá no Brasil e vou botar o meu dinheiro dentro dessas instituições financeiras como exemplo, tá? Isso, por um lado, é bom, vai trazer recursos, né, para as empresas brasileiras, vamos investir mais? Sim. Só que a gente está falando que as maiores ações foi justamente dentro dos bancos, que são os caras que estão aí cobrando juros altíssimos. Então eu fico só tentando assim, a gente tem que comemorar o quê? Será que esse investimento realmente vai chegar pra gente? Ou é apenas o cara que vai ganhar dinheiro em função de uma taxa de juros absurda que nós temos no país? Eu vou fazer uma provocação pro Pedro, mas eu incluo vocês também, fiquem à vontade, tá? Ô Pedro, se a Bovespa tivesse caído muito esse ano, a gente estaria criticando o governo aqui ou não? Acho que o Fernando Haddad já estaria em praça pública uma hora dessa pagando alguma penitência, viu? Se a gente tivesse uma queda na Bovespa. Eu lembro, vou voltar um pouquinho no tempo, né? Ano passado, mais ou menos para essa época do ano, o ministro da Fazenda fez aquele anúncio que foi muito controverso, que era o pacote fiscal que prometia aí alguns cortes, enfim, na carne do governo, alguns ajustes com relação ao fluxo de caixa aqui do governo, e isso provocou uma histeria no mercado, porque não era o pacote que o mercado aguardava. Então, a gente teve o que é muito incomum, um derretimento da Bolsa no final do ano passado, uma alta do dólar, né? A gente lembra que foi um final de ano caótico em termos de economia, a política que também pegou fogo nessa época do ano, e aí o tempo foi passando e foi se provando que o que estava sendo discutido ali, de fato, poderia ter um impacto no mercado. Foi um ano de altas emoções, né? Teve tarifa no Brasil, imposto pelos Estados Unidos, enfim, teve uma série de coisas que mexeram com o humor da Bolsa, mas o mercado foi sempre nessa dualidade e foi adequando o seu discurso com relação às políticas econômicas do governo. Agora, parece que a gente está num certo alinhamento, porque, enfim, conversando com pessoas do mercado, né, a gente sempre tinha aquela situação. A Bolsa chegava ali perto de 150 mil pontos, o pessoal já começava a vender ação, porque achava que já estava no lucro, e aí tinha aquela queda de novo. A Bolsa foi passando, foi 150, 155 mil, chegou aí a 162 mil pontos. Então, pelo menos conversando com pessoas assim que lidam mais com essa parte financeira, do mercado e tudo mais, o pessoal parece já estar mais estabilizado, está numa relação um pouco mais de confiança com relação à economia brasileira como um todo, apesar desse cenário ainda caótico. Vocês vão aceitar a minha provocação? Eu, assim, sinceramente, Pedro, eu entendo tudo o que você falou e concordo com a linha de raciocínio que você apresentou, mas se o mercado financeiro tem uma crítica clara ao governo a despeito do aumento do índice Bovespa, a sanha arrecadatória e a maneira com a qual gasta o dinheiro que recebe.
É exatamente por esse motivo e tão somente por conta desse motivo que o juros está estratosférico como está e nós não conseguimos financiar. Ou seja, as empresas conseguem se financiar quando tem suas ações listadas em bolsa, porque elas captam do mercado de fora. Nós, cidadãos comuns, empresas menores, não conseguimos, e isso é a grande parcela da economia brasileira, que é formada por empreendedores pequenos que precisam ter acesso a crédito para poder fazer com que os seus negócios cresçam. E o negócio crescendo, a economia interna cresce. A realidade e a briga do mercado financeiro com o governo é porque arrecada muito e gasta muito mal. E aí vem um ponto que às vezes o meu acerto não foi uma decisão que eu tomei que provocou esse acerto, e sim o erro do outro. E a gente está num mundo globalizado, então quando a gente fala de investimento, o cara olha, né, para as bolsas no mundo inteiro e encontra ali onde tem o melhor juro real. Aqui, ó, no Brasil, hoje a situação é essa aqui, os juros são altíssimos. Vamos botar o dinheiro lá, porque como é que está a situação hoje? Tem guerra? Não. Tem guerra? Não tem guerra. Tem lá o governo, tem uma oposição, mas a gente consegue controlar. Então eu acho que assim, é a avaliação de risco. E o nosso risco é um risco alto, o risco Brasil é um risco alto, a gente paga uns juros altíssimos, e o Bortolett toca nesse ponto, né? Nas pequenas e médias empresas que giram esse país, que estão sendo sobrecarregadas com essa taxa de juros. Mas eu acho que, taxa de juros é uma coisa para a renda fixa. Não, sim, quando a gente fala de bolsa de valores, talvez é um outro movimento. É porque aceitando a sua provocação, ele não está sendo execrado e o governo não está, porque o ponto forte do problema da economia versus governo são esses dois pontos e não a bolsa. A bolsa, a despeito do que está acontecendo com o governo, tem esse tipo de resultado. Só que esse resultado está baseado em uma diminuição do valor das empresas, que é a atratividade do valor da ação. Ô Pedro, já jogou na Mega da Virada ou não? Porque vamos falar aqui, da nossa economia, porque quem sabe melhor a nossa economia. Teve um bolão aqui, eu fui o único a não participar. Tô torcendo contra todos os colegas. Ninguém aqui vai ganhar, se Deus quiser, porque na segunda, no dia primeiro, eu vou ser o único aqui. Ainda bem que a gente vai ter você amanhã pra estar aqui com a gente no Conversa Geração. Já estarei de qualquer jeito, né? Pelo menos você não jogou. Ô, Bortolett, você joga nesse negócio, não? Não jogo, nunca joguei. Como assim, cara? Não jogo, detesto o jogo. Eu não sou o cara que posso opinar verdadeiramente sobre o tema, porque a minha resposta é: e daí que vai pagar 1 milhão? Pra mim não vai, porque eu não só pra ganhar aposta. Eu tava numa maior esperança, até que eu vi que os caras fizeram, acho que em Goiás, um bolão de 13 milhões de reais. Eu falei, acabou comigo. A gente tá fazendo um bolão de 10 reais pra cada um aqui. Ô, cara, o bolão que fizeram aqui foi um bolão que, no geral, deu 50 reais pra cada um. Eu falei assim, gente, 50... Na hora eu não tinha 50 reais. Eu falei, um bolão de 50 reais pra cada um já limita ali, eu já não vou poder participar. Tem uma ponduragem do Pedro aí, agora que eu tô entendendo. O bolão do ano passado foi 20 reais, eu paguei no último dia, agora 50 reais. É o preço da bolsa. Já fechou o bolão. É o preço da bolsa. É os juros do Brasil. Gente, eu prometo que se eu ganhar, eu vou estar aqui amanhã, até pra enganar vocês de alguma forma. O grande barato, se você ganha a orientação, é ficar 6 meses com a mesma rotina. Senão o cunhado vai te pedir dinheiro, meu amigo. Opa! Gente, ponto final no nosso Conversa Geração, que teve Pedro Nascimento, William Travassos e Leonardo Bortolett.